Capítulo 5. Sentimentos. História de Lee, culpa infantil e escolha de carreira. Para a alegria de todos, meu irmão Lee se recuperou bem de sua lesão cerebral e teve uma excelente adaptação. Embora pudesse ser facilmente enganado por oportunistas, seu físico grande e forte era usado a seu favor. Ele nunca mais foi o mesmo, mas seguiu em frente. Para mim, a adaptação foi mais difícil. Quando eu tinha 5 anos de idade, nosso pai comprou um relógio para Lee, que só o receberia quando aprendesse as horas. Seguiu-se uma breve lição. Lee debateu-se com perguntas sobre o ponteiro menor no 9 e o ponteiro maior no 11. Observando do outro lado da sala, deixei escapar as respostas. Meu pai mandou-me calar. Naquela noite, dei o relógio a Lee, mesmo sem meu irmão aprender a ver as horas. Onde está meu relógio? Pensei. Ao crescer, os sentimentos infantis viraram culpa. Eu ia bem na escola. Lee teve sorte de se formar. As coisas pareciam mais fáceis para mim. Queria que a família conversasse sobre isso, para evitar causar-lhe sofrimento, mas minha mãe não suportava discutir o acidente, e meu pai não era aberto a diálogos sinceros sobre como cuidava da família. Em retrospecto, quando decidi estudar neuropsicologia, não sabia da relação com o acidente. Lembro-me de pensar, na infância, que a única coisa importante na vida era descobrir o que é ser. Só juntei os pontos na formação psicanalítica, já trabalhando como neuropsicólogo. Minha escolha de carreira foi claramente um compromisso entre ambição e culpa. Se eu me tornasse um neuropsicólogo, seria bem-sucedido academicamente e ajudaria pessoas com dificuldades. Isso explica por que estava frustrado com a neuropsicologia acadêmica e decidi me tornar clínico e terapeuta ocasional de neuroreabilitação. Isso ilustra como os sentimentos nos motivam abaixo do limiar consciente, um freudianismo comum. Contudo, é estranho afirmar que os sentimentos são conscientes por definição, sendo a essência da consciência. Como isso é possível? Primeiro dia no hospital, desmaio e síncope vasovagal. Um dia, em 1985, após concluir meus estudos de graduação, fui para o Hospital Baraguanath para meu primeiro dia como neuropsicólogo estagiário. O hospital tinha um cheiro forte, uma mistura de fluidos corporais, antisséptico e algo parecido com repolho cozido. O neurocirurgião Percy Miller, o homem parecido com um pássaro, me abordou com intensidade enquanto retirava líquido cefalorraquidiano de uma enorme abertura na cabeça de um paciente, dizendo que eu estava ali substituindo um colega. Tentei parecer calmo e profissional. Substituindo-o, o neurocirurgião lavou as mãos e me levou para o primeiro leito da enfermaria. Antes que eu pudesse registrar o que estava acontecendo, ele contou rapidamente o histórico clínico do paciente. Astrocitoma temporal esquerdo de 3º grau. Passamos para a cama seguinte. Macroadenoma de hipófise que exigiria abordagem transesfenoidal. E assim fomos de leito em leito. No 5º ou 6º, já era tarde demais para confessar que eu não entendia a maior parte do que era dito e que não conseguia me lembrar de quase nada. Decidi que olharia os arquivos mais tarde. Na ala feminina, notei os pacientes. Um olhava melancolicamente, outro sem expressão, alguns ansiosos. Sentia-me completamente fora do meu domínio, percebendo que as pessoas assumiam que eu sabia o que estava fazendo e que, ao aceitar essa suposição, eu seria o responsável pela morte de alguém. A ala pediátrica foi ainda pior. Vi uma criança com um caso de hidrocefalia desenfreada, cuja cabeça tinha o dobro do tamanho normal. Comecei a me sentir mal, quente e transpirando muito. A criança seguinte apresentava uma mielomeningocele com um balão macio de carne saindo de seu pescoço. Diante disso, a voz de Miller sumiu, dando lugar ao lento bater do meu coração. Minha visão se estreitou e, com o pensamento de que acabaria em uma daquelas camas, desmaiei. Essa experiência ilustra muitas características essenciais do afeto. Embora nem sempre saibamos o motivo de sentirmos algo, sabemos exatamente o que sentimos. Eu sentia uma desgraça iminente por incompetência profissional, associada a sentimentos complexos de culpa e de identificação com meu irmão. No entanto, a causa física imediata
foi um reflexo corporal primitivo. A síncope vasovagal ocorre quando o cérebro reage a algo alarmante, como a visão de sangue ou risco de lesão. Esse gatilho, registrado pela amígdala, ativa o núcleo solitário no tronco cerebral, fazendo a frequência cardíaca e a pressão arterial caírem de forma abrupta. Isso leva à redução da perfusão cerebral e você perde a consciência. Biologicamente, esse reflexo inato serve para reduzir o fluxo sanguíneo e estancar hemorragias, antecipando-se a uma lesão. O desmaio ocorre nos humanos devido à nossa postura ereta e cérebro grande, que exigem mais esforço cardíaco. A teoria de que seria para fingir-se de morto é improvável. Em suma, o reflexo vasovagal aumenta a sobrevivência a lesões, e o fluxo sanguíneo cerebral se restabelece assim que caímos no chão. A natureza dos afetos, valoração hedônica e pulsões. Geralmente, o controle respiratório é automático. Contudo, quando os gases sanguíneos excedem os limites viáveis, ele invade a consciência como fome de ar. Gases sanguíneos anormais indicam que é necessário agir de forma urgente, como remover uma obstrução ou sair de uma sala cheia de dióxido de carbono. Nesse momento, o controle entra na consciência por meio de um alarme de sufocamento. As formas mais simples de sentimento, fome, sede, sonolência, fadiga muscular, náusea, frio, urgência urinária e necessidade de defecar, são de fato afetos. O que distingue os estados afetivos de outros estados mentais é que eles têm uma valoração hedônica, são intrinsecamente bons ou ruins. É assim que as sensações afetivas diferem das perceptivas, como a visão e a audição, as quais não possuem valor intrínseco. A bondade ou a maldade de um sentimento diz algo sobre o estado da necessidade biológica subjacente. Sentir sede é ruim e saciá-la é bom, pois é necessário manter a hidratação dentro de limites viáveis para a sobrevivência. O mesmo ocorre com a fome e o alívio prazeroso proporcionado pela alimentação. Em suma, o prazer e o desprazer indicam como você está se saindo quanto às suas necessidades biológicas, refletindo o sistema de valores que sustenta toda a vida biológica. Sobreviver e se reproduzir é bom, e falhar nisso é ruim. O que motiva cada indivíduo são os sentimentos subjetivos suscitados, e não esses valores biológicos de forma direta. Nós não endossamos intelectualmente esses valores no cotidiano. Comemos coisas doces porque têm gosto bom, e não porque tendem a ter alto teor de energia, que é a real razão biológica para terem gosto bom. Os afetos contam histórias evolutivas das quais não temos conhecimento. Estamos conscientes apenas dos sentimentos, usa-se a palavra desprazer, em vez de dor, porque existem muitos tipos de prazer e desprazer no cérebro. A fome, o intestino distendido, a dor física, a angústia de separação e o medo são ruins de maneiras diferentes, de modo equivalente. Livrar-se deles proporciona sensações boas de formas diversas. Esses sentimentos sinalizam situações de significância biológica distintas, que nos obrigam a realizar ações específicas. Urinar não satisfaz a fome e comer não alivia uma bexiga cheia. Fazer o contrário seria fatal, como ilustrado pelo paciente B de Damásio, que relatava sensações de fome, sede e desejo de evacuar e se comportava de acordo com elas. Os sentimentos medem as demandas de trabalho, feitas à mente para realizar o que é biologicamente necessário. Desequilíbrios internos, como gases sanguíneos anormais, hipotermia, falta de cuidadores ou aproximação de predadores, funcionam como sinais de erro. Na teoria do controle, as ações provocadas por esses sinais destinam-se a corrigir os erros. Quando o erro é corrigido por meio da saciedade, o afeto correspondente desaparece da consciência. Isso nos aproxima da psicanálise de Freud. Ele definiu pulsão como uma medida da demanda de trabalho feita à mente em consequência de sua conexão com o corpo. Os afetos são a manifestação subjetiva e consciente das pulsões, revelando se as coisas estão indo bem ou mal em relação às necessidades específicas que medem. Nesse aspecto, as sensações afetivas são diferentes das perceptivas. Os filósofos debatem a inversão de qualia, como garantir que o vermelho que vejo é o mesmo que você vê. Na percepção visual, o vermelho não causa consequências físicas diferentes do azul, de modo que poderíamos trocá-los de forma arbitrária sem impacto no comportamento.
O mesmo não ocorre com afetos como fome e urgência urinária, ou medo e angústia de separação. O medo nos impele a fugir, enquanto a angústia de separação nos move a procurar alguém. Se trocássemos esses sentimentos, fugiríamos de um cuidador ausente e buscaríamos um predador em lágrimas, o que nos levaria à morte. O sentimento é indissociável do estado corporal. O segundo aspecto crucial é que os sentimentos são sempre conscientes. Um sentimento inconsciente não existe por definição, embora nem todos os mecanismos de regulação sejam conscientes. A consciência entra na equação quando as necessidades são sentidas e exigem que trabalhemos. Necessidades vegetativas versus afetos conscientes. O segundo aspecto a ser observado em relação aos sentimentos é que eles são sempre conscientes. Um sentimento do qual você está inconsciente não é um sentimento. Isso é verdade por definição e devido a uma característica específica da fisiologia do cérebro humano. Embora nem toda regulação de necessidade seja consciente, faz enorme diferença se uma necessidade é de fato sentida. Se a proporção de água para sal diminui, quando você a sente, isso lhe dá sede. Se há perigo, quando o sente, procura maneiras de escapar dele. Essa diferença entre necessidades sentidas e não sentidas torna indispensável a distinção terminológica. Necessidades são diferentes de afetos. Necessidades reguladas de forma autônoma, como controle cardiovascular e respiratório, termorregulação e metabolismo da glicose, são chamadas de vegetativas, pois não há nada de consciente nelas, daí reflexo, autonômico. A consciência entra na equação apenas quando as necessidades são sentidas e exigem trabalho. As pulsões medem essa demanda de trabalho feita à mente pelo corpo. Algumas necessidades, como a pressão arterial, nunca despertam ação voluntária e não se tornam conscientes, o que pode ser biologicamente perigoso. As necessidades emocionais também podem ser geridas de forma automática por nossos instintos inatos. Contudo, elas são mais difíceis de satisfazer do que as corporais. Por isso, os sentimentos que evocam são em geral mais duradouros, desaparecendo da consciência apenas quando a necessidade que anunciam é de fato atendida. O terceiro aspecto é que as necessidades sentidas são priorizadas em relação às não sentidas. Somos constantemente assediados por múltiplas funções vegetativas e comportamentos estereotipados em constante atividade. Não é possível sentir todas essas coisas ao mesmo tempo. Fazemos uma seleção contextual, determinada pela força relativa das necessidades, sinal de erro, frente às oportunidades atuais. Por exemplo, durante uma palestra, a bexiga se distende gradualmente, mas a pressão só é sentida no final da apresentação. Com a mudança de contexto e ao perceber a oportunidade, o sinal de erro torna-se consciente como um sentimento. Comportamento voluntário, incerteza e a lei do afeto. Priorizar as necessidades dessa forma tem consequências significativas. A mais importante delas é que quando você se torna consciente de uma necessidade quando ela é sentida, ela governa seu comportamento voluntário. O comportamento voluntário é o oposto do automático. Ele está sujeito a escolhas no próprio aqui e agora. Essas escolhas só podem ser feitas se estiverem fundamentadas em um sistema de valores que determina a bondade versus a maldade de cada ação. Caso as respostas a eventos desconhecidos seriam aleatórias. Isso nos leva de volta à característica mais fundamental do afeto, sua valoração. Você decide o que fazer com base nas consequências sentidas de suas ações. Essa é a lei do afeto. O comportamento voluntário guiado pelo afeto confere uma enorme vantagem adaptativa sobre o involuntário, pois nos liberta das amarras do automatismo e nos permite sobreviver em situações imprevistas. O comportamento voluntário consciente revela a função biológica mais profunda do sentimento. Orientar o comportamento em condições de incerteza, permitindo determinar, no calor do momento, se um curso de ação é melhor ou pior do que outro. No exemplo da fome de ar, a regulação de seus gases sanguíneos se torna consciente quando você não tem uma solução pronta para manter seus limites fisiologicamente viáveis. Em sua pressa para escapar de uma sala cheia de fumaça, por exemplo, onde você nunca esteve antes,
Você não tem como prever o que fazer. Você precisa decidir para onde ir e toma essas decisões, sentindo o seu caminho. A sensação de sufocamento aumenta ou diminui se você está indo pelo rumo correto. A sensação consciente do alarme de sufocamento recruta estruturas neurais e químicas diferentes daquelas responsáveis pelo controle respiratório automático. Assim como a fome consciente recruta caminhos diferentes da regulação autonômica do equilíbrio energético. O sentimento possibilita o aprendizado pela experiência e se relaciona com o pensamento. Quando os sentimentos evoluíram e os organismos complexos alcançaram a capacidade de registrar seus próprios estados corporais, algo totalmente novo surgiu no universo, o ser subjetivo. Mesmo os estados afetivos mais sutis, como emoções e humores, dependem do sentir. A aurora da consciência não envolveu nada mais elaborado do que sensações somáticas com valoração. As emoções humanas são versões complexas disso. São, em última análise, sinais de erro que registram desvios de nossos estados biologicamente preferidos, informando de maneira direta se as medidas tomadas estão tornando as coisas melhores ou piores para nós. Taxonomia das emoções, Panksepp, Ekman e Barrett. Infelizmente, na neuropsicologia atual não há um consenso sobre a classificação de afetos. Distinguir afetos corporais de emocionais. Mas essas demarcações nítidas não existem na natureza. Ao traçar essa linha, sigo a taxonomia de Jacques Panksepp, amplamente aceita, mas não universal. Ele dividiu os afetos corporais em interoceptivos, homeostáticos, como fome e sede, e esteroceptivos, sensoriais, como dor, surpresa e nojo. Assim, há 3 tipos de afeto, homeostáticos, sensoriais e emocionais. Os afetos emocionais envolvem o corpo, mas não de forma simples, como a saudade de um irmão, que difere da fome e da dor. Panksepp baseou sua taxonomia em estudos de estimulação cerebral profunda que ele e seus alunos realizaram em milhares de animais em seu próprio laboratório, repleto de pombos, galinhas, cães de raça Beagle, porquinhos da Índia, ratos e aganazes do campo. Sua própria morte pode ter sido causada pela exposição excessiva a esses animais, especialmente pássaros. Embora sentisse compaixão e amor por eles, muitos foram sacrificados pela ciência. É uma triste ironia que devamos a essas pesquisas o conhecimento de que os animais são criaturas sencientes, sujeitas a emoções intensas idênticas às humanas. Devido a descobertas e preocupações éticas, Panksepp passou as últimas décadas de sua vida estudando apenas emoções positivas. Quando alterno entre observações sobre animais e humanos, faço isso deliberadamente. Como Panksepp disse ao ser acusado de antropomorfismo, prefiro me declarar culpado de zoomorfismo em relação aos seres humanos. O objetivo dos experimentos era determinar quais estruturas e circuitos cerebrais despertavam as mesmas respostas afetivas não apenas entre indivíduos, mas também entre espécies. 7 afetos emocionais podem ser reproduzidos de forma confiável em todos os primatas e mamíferos, por meio da estimulação das mesmas estruturas cerebrais e substâncias químicas. Algumas também ocorrem em pássaros e vertebrados. Os mamíferos se separaram dos pássaros há cerca de 200 milhões de anos, revelando a idade dessas emoções básicas que compõem todo o repertório emocional humano. Nossas alegrias e tristezas derivam desses 7 sistemas, combinados entre si e com processos cognitivos superiores. A taxonomia alternativa mais conhecida das emoções básicas é a de Paul Ekman, que utilizou o estudo das expressões faciais e comportamentos relacionados, inspirando-se em Charles Darwin e seu clássico livro, publicado em 1872. Embora Panksepp e Ekman classifiquem os afetos de forma diferente, Ekman considera o nojo um afeto emocional, enquanto Panksepp o chama de sensorial. Há amplo consenso sobre a existência dos afetos em si. A principal voz discordante é a de Lisa Feldman Barrett, cuja divergência se deve a diferenças metodológicas. Concentrando-se em emoções autorrelatadas em humanos,
Ela aponta uma enorme variabilidade na forma como pessoas e culturas caracterizam e analisam sentimentos. Isso não nega que tipos naturais básicos se escondem sob a superfície socialmente construída. Nossos reflexos e instintos fornecem ferramentas prontas para a sobrevivência, mas não nos equipam para a multiplicidade de situações imprevistas. Precisamos complementar essas respostas inatas pelo aprendizado, facilidade que permitiu aos humanos dominar o mundo. Esses programas instintivos são tão condicionados pelo aprendizado que não são mais reconhecíveis como instintivos, mas estão sempre presentes em segundo plano. Toda a clássica teoria psicanalítica se baseia na percepção de que as tendências instintivas implícitas podem ser percebidas atrás das intenções explícitas. Na taxonomia de Panksepp, os termos para as emoções básicas são grafados com letras maiúsculas para diferenciá-los do uso coloquial, indicando que ele se referia a funções cerebrais inteiras e não apenas aos sentimentos subjetivos. Os sistemas de desejo sexual e busca. 1. Desejo sexual. O sentimento erótico entra na consciência apenas quando o sexo é priorizado no contexto de necessidades e oportunidades flutuantes. Quando despertado, ele guia nossas ações. Você presta atenção a detalhes diferentes quando está excitado em comparação com quando está com medo e se comporta de modo diferente. Dessa forma, seu comportamento voluntário é determinado por seu estado interno. Você vivencia o mundo de maneiras diversas dependendo do que está sentindo. É por isso que você não pode sentir atração sexual e repulsa por medo ao mesmo tempo. Quando a segurança é priorizada, as motivações sexuais são expulsas de sua mente. Não se sabe se o desejo sexual é afeto corporal ou emocional. Algumas pessoas até duvidam que a sexualidade seja uma necessidade. Esse é um excelente exemplo da diferença entre as necessidades inconscientes e os afetos conscientes que elas geram. Quando nos envolvemos em atos sexuais, em regra, não estamos tentando cumprir nosso dever biológico de reprodução. Na verdade, com frequência, esperamos não nos reproduzir. Assim como ocorre com os sabores doces versus os suprimentos de energia, o que nos motiva como seres subjetivos é a busca do prazer erótico, não o sucesso reprodutivo. Ou seja, somos movidos por sentimentos. Mas os organismos precisam se reproduzir, razão pela qual o sexo se tornou prazeroso por meio da seleção natural. No sexo, os aspectos inatos se resumem à lubrificação genital, lordose, montagem, penetração e ejaculação. Esses reflexos, aliados ao estímulo genital, produzem sensações agradáveis que prevêem o orgasmo. Mas esses artifícios inatos não nos preparam para persuadir outras pessoas a atenderem ao nosso desejo. As necessidades emocionais são mais difíceis de satisfazer do que as corporais por envolverem outros agentes sensíveis, que têm necessidades próprias, ao contrário de comida e água. Portanto, precisamos complementar nosso conhecimento inato com outras habilidades, adquiridas por meio do aprendizado. O aprendizado não apaga os reflexos e os instintos, ele os elabora e complementa. O mecanismo de reconsolidação de memórias não se aplica a reflexos e instintos, pois são disposições biológicas conectadas a cada espécie. Os circuitos de desejo sexual típico feminino e típico masculino existem em todos os mamíferos, surgindo no hipotálamo e terminando na substância cinzenta pericadutal, PAG, sendo totalmente subcorticais. Cortale! Registradas por detectores localizados principalmente no hipotálamo medial, ativam esse segundo impulso emocional. É quase sinônimo do conceito freudiano de libido, mas o desejo sexual apenas ativa esse sistema. Eles não são a mesma coisa. A busca gera um comportamento exploratório de forrageio, acompanhado por expectativa, interesse, curiosidade, entusiasmo ou otimismo. Pense em um cão em um campo aberto. O forrageio o impulsiona a se envolver de forma positiva com o ambiente para satisfazer suas necessidades. É por meio dele que aprendemos quais coisas satisfazem cada uma de nossas necessidades, codificando as relações de causa e efeito. Isso ilustra como instintos estereotipados levam ao aprendizado individualizado. A busca é incomum porque se envolve proativamente com a incerteza, sendo a origem dos comportamentos de busca por novidades e de risco.
O forrageio nos faz explorar coisas interessantes para sabermos o que esperar no futuro. Quando nos familiarizamos com algo, o interesse diminui. Dessa forma, a busca é nossa emoção padrão. Quando não estamos sob o domínio de outro afeto relacionado a tarefas, nossa consciência tende a esse senso generalizado de interesse no mundo. Anatomicamente, os neurônios do circuito de busca surgem da área tegmental ventral do tronco cerebral e seguem, via hipotálamo lateral, até o núcleo accumbens, a amígdala e o córtex frontal. Quimicamente, seu neuromodulador de comando é a dopamina, o material dos sonhos. Isso revela um fato interessante sobre a busca. Ela pode ser despertada mesmo durante o sono, por demandas de trabalho feitas à mente, levando a atividades de resolução de problemas guiadas por sentimentos conscientes. Por isso, sonhamos. O sistema de raiva, 3. Raiva. Embora nos envolvamos positivamente com o mundo por meio da busca na crença de que nossas necessidades serão atendidas, as coisas nem sempre saem como esperado. Assim como a pré-história evolutiva nos equipou com reflexos para atender às necessidades corporais, também nascemos com tendências emocionais para nos livrar de problemas. Em situações desafiadoras, os sentimentos apropriados são priorizados para governar o comportamento, poupando-nos dos custos de reinventar as engrenagens que permitiram a nossos ancestrais sobreviver. As emoções transmitem habilidades inatas de sobrevivência, conhecimento implícito e inconsciente, na forma consciente de sentimentos que podem orientar de forma explícita nossas ações. Quando o sistema de raiva é acionado, se algo se interpõe entre nós e nossas necessidades, a consciência é qualificada por sentimentos que vão da frustração à fúria. Os reflexos então liberados incluem piloereção, protrusão de unhas, sibilos, rosnados e cerração de dentes, seguidos do ataque afetivo. Lançar-se sobre o alvo e mordê-lo, chutá-lo ou golpeá-lo até que ele ceda. Os sentimentos nos dizem como estamos nos saindo, se as coisas vão bem ou mal, enquanto tentamos remover um obstáculo que tenta se livrar de nós ao mesmo tempo. Sentimos o sabor doce da vitória ou o amargo da derrota, o que orienta o passo seguinte, incluindo a possibilidade de que a dor, afeto sensorial suprimido na luta, seja priorizada, substituindo a raiva e pondo fim à luta, levando talvez à fuga. Como isso acontece de forma consciente? Isso introduz o papel do afeto no pensamento. Pensar é uma ação virtual. A capacidade de experimentar coisas na imaginação, uma capacidade que salva vidas. Essa capacidade é muito desenvolvida em nós. Imagine esta situação da minha própria experiência. Meu diretor está me repreendendo em sua sala. Sinto-me irritado. A resposta instintiva é o ataque afetivo, mas penso nas possíveis consequências. Inibo essa ação e imagino minhas alternativas, sentindo meu caminho através delas. Por fim, esvazio os pneus do carro dele quando ninguém está olhando, reduzindo a raiva sem sofrer consequências terríveis. Isso ilustra porque os estereótipos inatos devem ser complementados pelo aprendizado pela experiência, incluindo o pensamento. Quando confrontados com frustrações que incluem necessidades conflitantes, como raiva versus medo, as soluções instintivas não bastam. Mas o aprendizado não elimina o instinto. Decidi não atacar meu diretor, mas a inclinação permaneceu e voltaria a surgir. A raiva desempenha papel vital na sobrevivência. Sem ela, não lutaríamos pelo que precisamos e estaríamos mortos. A civilização, com leis artificiais que regulam o comportamento social, existe há apenas 12.000 anos e não participou da concepção de nossos cérebros. O circuito que faz a mediação da raiva é quase totalmente subcortical e, como todos os outros, termina na parte do tronco cerebral. O sistema de medo, 4. Medo. A dicotomia entre luta e fuga mostra que o ataque afetivo nem sempre é a melhor maneira de lidar com o adversário. Os fatores contextuais que separam a luta da fuga são codificados na amígdala, que faz a mediação tanto da raiva quanto do medo. A maioria dos mamíferos sabe desde o primeiro dia que algumas coisas são essencialmente assustadoras. Os roedores recém-nascidos, por exemplo, congelam quando expostos a um único pelo de gato,
embora nunca tenham experienciado gatos. É fácil ver por que isso acontece. Se cada um tivesse que aprender com a experiência, seria o fim da espécie. Mais uma vez, vemos o enorme valor biológico das emoções. Nós, humanos, tememos perigos como alturas, lugares escuros e criaturas que se arrastam em nossa direção, e os evitamos com os mesmos instintos de outros mamíferos, comportamentos de congelamento e fuga. Ao contrário do que ocorre na síncope vasovagal, esses comportamentos de fuga são facilitados pela respiração rápida, aumento da frequência cardíaca e redirecionamento do sangue do intestino para a musculatura esquelética. Daí a perda do controle intestinal associada ao medo extremo. O sentimento consciente de medo indica se você está indo em direção à segurança ou se afastando dela. Um exemplo interessante é o da paciente SM, que sofria da doença de Urbach-White, condição genética rara que resulta em calcificação bilateral da amígdala. Ela não sentia medo. Em consequência, ela foi vítima de inúmeros atos de crime e encontros traumáticos e com risco de vida, incluindo assaltos com faca e sob a mira de arma de fogo. Apesar da gravidade de tais situações, SM não apresentou nenhum sinal de desespero, urgência ou outras respostas comportamentais. O número desproporcional de eventos traumáticos na vida dela foi atribuído a uma deficiência acentuada de sua parte em detectar ameaças iminentes no entorno e em aprender a se afastar de situações potencialmente perigosas. Estudei muitos pacientes com SM, pois há uma incidência excepcionalmente alta da doença em um canto remoto da África do Sul chamado Namaqualand, onde o gene defeituoso foi levado por um colonizador alemão e se concentrou em uma comunidade isolada. Achei seus sonhos especialmente interessantes. São curtos, simples e ávidos, repletos de desejos felizes. Uma das pacientes que estudei, cujo marido estava desempregado, relatou-me um sonho. Meu marido encontrou um emprego, fiquei muito feliz. Outra sonhou que sua filha deficiente podia andar, e uma terceira sonhou em ver seu falecido pai de novo. Esses sonhos são típicos de pessoas cujas imaginações destemidas não têm nenhuma expectativa de perigo ou pesadelos na realização de seus desejos. Nascemos com alguns gatilhos de medo específicos. Seríamos extintos se precisássemos aprender por experiência própria os riscos de pular de um penhasco ou manusear uma víbora. Mas então precisamos aprender o que mais temer, como as tomadas elétricas, que não poderiam ter sido previstas pela evolução, e o que fazer quando estamos com medo, complementando as respostas instintivas. O sentimento consciente de medo nos diz o que funciona ou não antes que seja tarde demais, e assim nos mantém vivos. O condicionamento do medo se destaca pelo aprendizado de exposição única, como enfiar o dedo em uma tomada uma vez. O cérebro faz isso de forma automática, subcortical, e sem exigir o envolvimento do córtex, ocorrendo na infância mesmo antes do amadurecimento do hipocampo, a estrutura responsável pelo estabelecimento de memórias declarativas de longo prazo. Por esse motivo, muitas pessoas saudáveis têm fobias sem saber o motivo declarativo. Os cientistas cognitivos chamam isso de aprendizado inconsciente apenas por ignorarem o afeto. O motivo que gera o medo pode ser inconsciente, mas o sentimento em si é extremamente consciente e basta para guiar o comportamento voluntário. No experimento de mostrar palavras de modo subliminar, os participantes sentem preferência pelos rostos associados a adjetivos positivos, embora não saibam explicar a razão. Essa intuição e palpites subjetivos orientam nossas decisões de forma rápida, o que é útil porque o pensamento deliberado consome tempo. O mesmo se aplica ao condicionamento do medo. Depois que você aprende a temer algo de forma automática, a associação é praticamente irreversível. Como Joseph Ledoux disse de forma memorável, as memórias de medo são indeléveis. Memórias não declarativas, como as emocionais e processuais, são difíceis de esquecer porque implicam menos incerteza e, portanto, estão menos sujeitas à revisão contextual. Na medida em que o objetivo da cognição é aprender como atender às suas necessidades no mundo, a automatização e a estereotipação das reações de sobrevivência são os ideais do aprendizado. O sistema de pânico-tristeza. 5.
Pânico-tristeza. A angústia de separação é diferente do medo. Ela surge na infância, quando você se liga de modo instintivo ao principal cuidador. Diferentemente do medo, por razões biológicas, isso costuma levar 6 meses. Um caso de cuidado carinhoso não basta para mostrar que se pode confiar em alguém para sempre. Na separação de figuras de apego, desenvolve-se uma sequência estereotipada de protesto, seguida de desespero. O protesto é caracterizado por sentimentos de pânico, vocalizações de angústia e busca. O pânico é com frequência combinado com ira. Onde ela está? O que evoca o conflito entre pânico, tristeza e raiva? Uma emoção faz com que você queira manter seu cuidador perto, a outra, que queira destruí-lo. A culpa, uma emoção secundária que inibe a raiva, é o resultado típico aprendido. Essas emoções secundárias são construções que misturam emoção e cognição. A fase de desespero é caracterizada por sentimentos de desesperança, literalmente desistência. A explicação padrão é se o choro e a busca do filhote, separado, não levarem com rapidez ao reencontro, os custos potenciais de alertar predadores sobre seu estado vulnerável começam a superar os benefícios. Além disso, se o filhote se afastar muito da base, suas chances de ser encontrado quando a mãe retornar serão reduzidas. Assim, no balanço estatístico, a desistência se torna a estratégia de sobrevivência herdada. O psicanalista John Bowlby descreveu a cascata de separação em crianças humanas. No protesto, a criança parece extremamente angustiada por ter perdido a mãe e tenta recuperá-la com o exercício pleno de seus recursos limitados. Chora alto, sacode o berço, se joga e rejeita figuras alternativas. No desespero, a preocupação da criança com a mãe ainda é evidente. Embora seu comportamento sugira uma desesperança crescente, ela fica retraída e inativa em um estado de luto profundo. Esse estado é semelhante à depressão, que em geral é acompanhada de culpa. Assim, Panksepp e outros aplicaram a elucidação dos mecanismos do pânico, tristeza, ao desenvolvimento de tratamentos para transtornos do humor. De maneira química, a transição do protesto para o desespero é mediada por opioides, que desativam a dopamina. É por isso que a depressão é caracterizada pelos opostos espelhados dos sentimentos de busca. A trajetória anatômica desce do córtex cingulado anterior para a PAG. Esse circuito mediado por opioides evoluiu a partir do sistema analgésico do cérebro. A angústia mental da perda é uma elaboração dos mecanismos corporais para a dor sensorial. Os sentimentos dolorosos de perda desempenham um papel causal na garantia de sobrevivência de mamíferos e aves que necessitam de cuidadores. Esses circuitos também medeiam os vínculos de apego ao longo da vida e formas de dependência. Os sistemas de cuidado e a integração emocional. 6. Cuidado. O cuidado é o outro lado do apego. Não precisamos apenas receber cuidados amorosos, mas também cuidar de nossos próprios filhos. O chamado instinto materno existe em todos nós, mas não no mesmo grau, porque é mediado por substâncias químicas encontradas em níveis mais altos nas mulheres, estrogênio, prolactina, progesterona e oxitocina, que aumentam drasticamente durante a gravidez e o parto. É digna de nota a sobreposição entre a química e os circuitos cerebrais de cuidado, pânico, tristeza e desejo sexual típico feminino. Esses fatos, por si sós, poderiam explicar por que a depressão é quase 3 vezes mais comum em mulheres do que em homens. Cerca de 80% das mulheres sabem, desde a infância, que é bom embalar bebês à esquerda da linha média do corpo, enquanto os homens tendem a descobrir isso instintivamente só após terem filhos. Por outro lado, mesmo os meninos inexperientes sabem o que fazer quando um bebê chora, prevendo de forma inata que devem segurá-lo perto de si e balançá-lo enquanto fazem barulhos reconfortantes. No entanto, a criação bem-sucedida de um filho exige muito mais do que instinto. Precisamos aprender com a experiência o que fazer nas situações imprevistas, sendo guiados por sentimentos de cuidado e preocupação. Além disso, não sentimos apenas amor por nossos filhos, e os conflitos decorrentes devem ser resolvidos por processos cognitivo-emocionais híbridos.
Aprender a conciliar as várias necessidades emocionais determina a base de nossa saúde mental e maturidade. Parcerias românticas sustentáveis, por exemplo, exigem a integração de desejo sexual com o apego infantil do tipo pânico-tristeza, cuja falha gera o complexo de Madonna prostituta. Os vínculos também conflitam com a busca itinerante por novidades e com as frustrações da raiva, daí as brigas domésticas, colidindo com as preocupações do cuidado nutritivo. Usamos as nossas emoções como bússola para orientar o aprendizado. O sistema de brincar, mecanismo social, dominância e regra 60/40. 7. Brincar. Nós precisamos brincar. É o meio pelo qual os territórios são reivindicados e defendidos, as hierarquias sociais são formadas e as fronteiras do grupo são mantidas. Trata-se de um autêntico impulso biológico. Todos os mamíferos juvenis se envolvem em brincadeiras vigorosas e físicas e, se privados de sua cota diária, tentam compensá-la no dia seguinte. Na brincadeira de simulação de briga, a sessão inicia-se com um gesto de convite. Os participantes perseguem-se, lutam e fazem cócegas, revezando quem fica por cima, em meio a gargalhadas ou vocalizações equivalentes. Até mesmo os ratos riem. O estado de sentimento associado a isso é diversão. No entanto, a maioria dessas brincadeiras infantis termina em lágrimas. Biologicamente, isso serve para encontrar os limites do socialmente tolerável. Quando o parceiro de brincadeira decide que você não está sendo justo, ele para de brincar porque o limite dele foi atingido. Essa marcação de limites é fundamental para estabelecer e manter grupos sociais estáveis, garantindo a sobrevivência individual de cada membro de nossa espécie social. Um critério importante a esse respeito é a dominância. Um assume o papel principal e o outro é submisso. Isso é divertido para ambos, desde que o dominante não dê ordens o tempo todo. A proporção aceitável é de cerca de 60/40. A regra da reciprocidade dita que o parceiro submisso continua brincando se puder liderar em 40% das vezes. Isso revela a função de estabelecer hierarquias sociais e ordens de poder. Com o desenvolvimento, simulações de luta dão lugar a jogos competitivos organizados. Nós, seres humanos, brincamos de faz de conta para experimentar papéis sociais ativos, como mãe-bebê, policial-ladrão ou rei do castelo, e suas hierarquias. Presume-se que outros mamíferos também experimentem papéis e aprendam limites sociais ao brincar. O brincar, empatia, regras sociais, simbolismo e os sonhos. Isso sugere uma terceira função biológica para o brincar, exigir que você leve em conta os sentimentos alheios. Se não o fizer, eles se recusarão a brincar, privando-o do enorme prazer. O agressor pode ficar com os brinquedos, mas perde toda a diversão. O brincar evoluiu porque promove formações sociais viáveis, sendo um veículo para o desenvolvimento da empatia. Os episódios de brincadeira terminam de forma abrupta quando perdem a qualidade de como se fosse. Se você trancar sua irmãzinha e jogar fora a chave, não estará mais brincando de polícia e ladrão. O comportamento passará a ser governado pelo medo ou pela raiva. Da mesma forma, médico e paciente. Deixa de ser brincadeira quando se torna sexo real, governado pelo desejo sexual. O fato de o brincar pairar sobre as outras emoções instintivas, experimentando-as e testando limites, explica por que não foi identificado um circuito cerebral único para ele. Provavelmente ele recruta todos os sentidos. Quem duvida que brincar seja um instinto básico, deveria ler o livro de Serge e Vivian Pellis, O Cérebro Brincalhão. Os seres humanos e outros mamíferos reivindicam territórios e formam hierarquias sociais de status e poder. Famílias, clãs e nações estruturam-se assim territorialmente ao longo da história. Quanto mais alto o status de um indivíduo, maior seu acesso aos recursos. Ignoramos esses impulsos emocionais por nossa conta e risco, embora tenhamos controle sobre eles e não sejamos obrigados a nos curvar diante da lei da selva. O brincar dá origem a regras sociais que norteiam o grupo e nos protegem dos excessos individuais. Essas regras incentivam formas complexas de comunicação e contribuem para o surgimento do pensamento simbólico. A qualidade de simulação do brincar sugere que ela pode ser o precursor biológico do pensamento em geral,
que é uma ação virtual. Alguns cientistas acreditam que o sonhar é um brincar noturno em um mundo de simulação, no distúrbio do sono REM, no qual a paralisia motora é perdida por lesão no tronco cerebral. Pacientes ensinam fisicamente os instintos, como fuga, congelamento e ataque afetivo. Conclusão do capítulo e crítica à ciência cognitiva. Os afetos emocionais também operam por meio de sentimentos conscientes. Embora nem sempre os reconheçamos pelo que são, eles regulam quase todo o nosso comportamento voluntário por meio de seus impulsos e surtos internos. Como o comportamento voluntário consiste essencialmente em fazer escolhas no aqui e agora, elas exigem estar fundamentadas em um sistema de valores que diga qual opção é melhor ou pior. São esses os valores com que o sentimento consciente contribui para o comportamento. Contudo, como nossos estados emocionais internos nem sempre são reconhecidos de forma autorreflexiva pelo cérebro cognitivo, nós não vemos a tendência geral até que olhemos para trás e juntemos os pontos. Essa negligência afeta os leigos e, principalmente, a ciência cognitiva contemporânea, que costuma ignorar os sentimentos. Qualquer relato científico da consciência que ignore os sentimentos deixa passar o evento principal.